quero pedir vocês, né, para abrir a Bíblia em Marcos 6:31. Marcos 6:31. Amém? Todo mundo achou? Amém ou amém? Amém. Vou ler aqui no Data Show, tá, irmãos? E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Amém. Senhor, essa é a sua palavra, e nós cremos nela. Pai, que nessa noite o Senhor possa falar com cada um dos seus filhos que estão aqui, ó Pai. Que eles venham sair daqui transbordando, Pai. Que o Senhor possa ministrar, Pai, essa palavra na vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqui nesse texto, está dentro o tema-chave, o título-chave desse texto é a primeira multiplicação dos pães. E eu quero falar aqui um pouquinho sobre quando o corpo cansa. Todas as vezes que a gente vai conversar com alguém, vai perguntar uma pessoa assim, como que você está? Você vai abordar a pessoa, e aí, como que você está? A pessoa sempre fala assim, eu estou bem, mas eu estou cansado. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, e eu estou muito cansado. E eu não sei se é só com vocês, mas todas as pessoas que eu abordo, que a gente vai conversar, que eu pergunto, e aí, fulano, como que você está? A pessoa vira e fala assim, estou bem, mas eu estou cansado, eu tive que fazer isso, tive que fazer aquilo hoje. Então, todos nós enfrentamos um cansaço físico. E existe vários tipos de cansaço. Tem o cansaço físico, tem o cansaço mental, tem o cansaço espiritual. Mas hoje eu quero falar do cansaço físico, né? O que envolve dentro desse cansaço físico? Trabalho, estudo, a família, o ministério, né? E isso é algo comum. Eu e você vamos cansar, né? E é algo natural do nosso corpo físico, que é cansar. Quando você trabalha muito, né, você fica cansado. E às vezes tem pessoas também que têm uma rotina mais leve de trabalho, mas mesmo assim fica cansado. Jesus reconheceu o cansaço nos discípulos. Nesse texto-chave aqui que eu trouxe, quem disse? Está aqui. E lhes disse, Jesus, vinde vós. Foi quando teve a primeira multiplicação, que todos trabalharam, né, para servir aquela grande multidão. E aí, depois que todos trabalharam, todos ficaram cansados, né? E aí, nesse cansaço, Jesus falou com eles, vinde, né? Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham. E dentro desse texto-chave, eu quero falar com vocês sobre o cansaço. E eu quero falar sobre sobre 2 exemplos de cansaço. Elias, em 1 Reis 19, do 4 ao 8, depois da grande vitória contra o profeta Baal, Elias se sentiu esgotado, tanto fisicamente como espiritualmente. E ele quis desistir, mas Deus deu a ele o alimento antes de falar com ele. Deus trouxe para ele o alimento, né? Deus deu ele um tempo para que ele pudesse descansar. E também em João 4,6, Jesus se sentiu cansado. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto ao poço. O Salvador do mundo também se cansou. E, dentro disso, irmãos, o que eu quero trazer para mim e para você nessa noite? Nós vamos cansar. Mas o diferencial vai ser aonde
aonde que a gente vai buscar o nosso descanso? Né? Aonde eu e você tem buscado o nosso descanso? Por mais que o nosso cansaço seja físico, você vai chegar na sua casa, vai ter ali uma sopinha quentinha para você tomar, que com esse frio está propício para isso, né? Aí você vai pôr sua meia, você vai deitar e você vai descansar. Só que esse descanso vai descansar sim o nosso físico, mas a nossa mente ainda fica acelerada, querendo, já pensando o que vai fazer amanhã, o que você tem que fazer, como que vai ser seu dia, se você vai dar conta, se você não vai dar conta. E aí, nisso gera uma sobrecarga no nosso físico. Por quê? Porque se você não consegue deitar a sua cabeça, desligar a sua mente, você não dorme direito. Então, seu corpo ele vai começar o quê? A expressar esse mau cuidado que eu e você está tendo com ele. No outro dia, o que vai acontecer? Nós vamos acordar bravos, mal-humorados, cansados, esgotados, exaustos, sem paciência. Não é assim? E o descanso é uma ordem de Deus. Em Gênesis 2, do 2 ao 3, que fala desde a criação, Deus instituiu o descanso. Então, muitas vezes a gente quer fazer tudo, a gente quer abraçar o mundo, a gente quer dar conta de tudo e de todas as coisas. Só que Deus não me chamou e nem te chamou para dar conta de tudo e de todas as coisas. Deus nos chamou para fazer o que cada um foi designado a fazer, mas com equilíbrio, né? Igual eu trabalho em um salão. Antes, irmãos, eu não tinha um horário não tinha um horário de chegar e também não tinha um horário de ir embora. Só, irmãos, que eu já estou ficando velha. Meu corpo já não está aguentando mais ficar 12, 13 horas em pé. E aí, com isso, o que eu estou fazendo? O que eu tinha que fazer para Cristo, muitas das vezes antes, eu não dava conta de fazer. Porque na hora de fazer, de trabalhar, de cumprir a vontade dEle, o meu corpo já estava exausto já. E eu sei que muitos de nós estamos vivendo assim, com essa exaustão no corpo, no físico, né? Por quê? Às vezes a gente coloca muitos objetivos, muitas coisas que a gente quer conquistar. E não é errado, irmãos. Só que o errado é que a gente quer muito acelerado, muito rápido, sabe? E não quer que o corpo descanse. E é muito ruim isso, tá, irmãos? É muito ruim você deitar na sua cama e sua mente não desligar. E no outro dia você ter que fazer o mesmo serviço, só que aí já com o corpo exausto, mal-humorado, esgotado, sem paciência. E às vezes a gente fala assim, ah não, Deus vai revigorar minhas forças. Sim, Deus revigora as nossas forças. Deus tira o fardo pesado. Mas Ele também cansou. E Ele também tirou um tempo para descansar. E por que a gente não vai fazer isso? Por que a gente não vai descansar? Né? Eu falo que é muito bom ser criança. A minha menina, eu falo com ela assim, Júlia, almoçou, vai deitar. Aí ela, todo dia a senhora manda eu ir deitar. Falei assim, eu queria que alguém me mandasse deitar. E eu não posso deitar. Então, a gente tem que saber aproveitar o tempo que o Senhor nos deu. Aqui, sabe? Colocar a nossa vida em ordem. Calcular todos os tempos, tudo que a gente está vivendo. O tempo de levantar, o tempo de trabalhar, o tempo de curtir sua família, de curtir os filhos, de curtir o marido, o tempo de fazer a vontade de Deus aqui na terra. E como lidar, né, com o cansaço físico? Priorize o descanso. Em Êxodo 20, do 8 ao 10, fala sobre isso. Que nós temos que priorizar o descanso também, né? A gente fala assim, igual essa semana minha irmã falou assim, vão no shopping, ver The Chosen. Aí eu olhei as coisas lá em casa, aí eu olhei o sofá, falei com ela assim, eu não vou não.
pode ir você, eu não vou não. Ela, você vai dormir, né? Eu falei assim, vou dormir e terminar o que eu estou fazendo. Então, a gente tem que priorizar o descanso na nossa vida, sabe? Priorizar o tempo com as pessoas que você ama. Priorizar o cochilinho no tempo que você pode tirar ele. E alimentar-se bem, né? Eu falo que não é errado, irmãos, você ir fazer uma atividade física que você gosta. Não é errado. Errado é você colocar ela em primeiro lugar na sua vida, né? Então, assim, para que eu e você venha ter o nosso corpo descansado, a gente também precisa fazer uma atividade física, cuidar do nosso corpo. E isso inclui a nossa alimentação também. Porque se a gente comer só fritura, só coxinha, só Burger King, não que é errado, gente, eu gosto de tudo isso. Só coxinha, só Burger King, só coisas que, né, que são gostosas, não é ruim. Mas aí o que causa? Às vezes quem tem, causa enxaqueca, né? Às vezes causa um mal-estar. E aí você também está atrapalhando o seu corpo de descansar. E saiba dizer não. Gente, isso é muito sério. Lá na cela a gente abordou isso, semana passada. Uma amiga minha falou assim, mas eu não sei falar não. Eu não sei falar não. Às vezes a pessoa me pede uma coisa, eu quero fazer, quero ajudar, eu quero agradar. Nós estamos aqui para servir, mas vocês não são muletas. Repete comigo, eu não sou muleta. Por quê, irmãos? Ela falou assim, eu me sinto como uma muleta. Quando fulano está mal, eu venho e ela apoia em mim. É errado, irmãos? Não. Mas é certo também uma pessoa ficar só te sugando, só te sugando, só te sugando, e você se servir de muleta para ela? Não é certo, né? A gente tem sim que cuidar do outro, ajudar o outro. Mas a gente tem que saber que tem momentos que a gente tem que sim que falar o não para a pessoa. Porque o não que você não fala para a pessoa, você está falando para você mesmo. E aí isso causa uma exaustão muito grande. Porque aí você já vem de uma sobrecarga, de má alimentação, que não cuida do corpo. E ainda você quer abraçar o mundo, querendo ajudar todos, fazer tudo, né? É aquele velho ditado que eu falo, que as mães falam muito. Você pode fazer isso? Posso. Você pode fazer isso? Posso, eu já estou indo fazer. Peraí. Aí quando chega no final do dia, a gente já está exausto, já está esgotado. Isso no trabalho, na escola, né? Com os vizinhos, com os amigos. Às vezes a gente tem que se priorizar também, irmãos. Sabe? Se colocar em primeiro, assim, de querer fazer as suas coisas, sem se sentir sobrecarregado, sem se sentir pressionado, ou sem se sentir culpado. Porque talvez você fale assim, eu falei não para a pessoa, aí você fica aquele remorso, fala assim, nossa, podia ter feito. Mas e você, irmãos? E o seu cansaço? E o seu esgotamento? E o seu desgaste? Né? E aí, nesse dia na célula, eu falei com ela, você não foi chamada para ser muleta. Eu não fui chamada para ser muleta. Nós fomos chamados para cumprir o propósito do Senhor aqui, para ajudar uns aos outros, mas sem que essa ajuda te prejudique. Né? Às vezes a gente fala assim, não, eu tiro da minha boca para outra pessoa. Amém, irmão, se você pode fazer isso, mas isso não pode te prejudicar, né? E buscar a renovação em Deus. Ele fortalece o cansado. O Senhor, Ele fortalece a gente, né? Quando a gente está fraco, desanimado, e a gente, igual assim, eu falo que, às vezes a gente fala assim, nossa, quarta-feira, estou vindo de um início de semana pesado, de várias sobrecargas, de várias coisas que o domingo trouxe e o início da semana trouxe. E aí você fala assim, quando chega na quarta, você fala, hoje tem culto, mas eu estou tão cansado. Aí, mesmo cansado, você chega aqui e o Senhor renova suas forças.
E o Senhor, Ele troca os nossos fardos. Ele fala assim, Ele faz com a gente igual faz com o bebê, pega no colo, sabe? E mima a gente, porque Ele sabe, sim, que as coisas lá fora, o mundo, Ele suga a gente. As pessoas sugam. Muitas das vezes as pessoas, elas não querem pagar o preço de estar aqui, de buscar, de conhecer, de ter intimidade, de ser fortalecido mesmo pela palavra, de ser alimentado. Mas aí, irmãos, o que elas querem? A gente vai lá, dá uma palavra. Aí quando elas veem o que eu e você tem, aí elas querem ficar do nosso lado, assim. Mas só sugando, só sugando, só sugando. Quando você vê, você fala assim, estou exausto. Mas essas pessoas, muitas das vezes, elas não querem um compromisso com Deus. Elas não querem abrir mão. Elas não querem pagar um preço. E isso é ruim, irmãos. Claro que a gente não pode deixar essas pessoas. Mas tem que ter um limite. Porque senão, a gente sempre vai fazer, ser sugado, ser sugado, ser sugado. E a pessoa nunca toma uma posição de querer Jesus verdadeiramente, de querer estar aqui igual você. Você está cansado, você trabalhou hoje, mas você chegou aqui porque você quer ser recarregado para continuar a sua semana. Só, irmãos, que nós não somos muleta. Você não é uma muleta. Não deixe as pessoas te usar como muleta. E você tem que respeitar os seus limites. Você tem respeitado os seus limites? Você tem vivido como se fosse uma máquina? Às vezes, o mais espiritual que você pode fazer é dormir e descansar. Irmãos, olha, essa é a mensagem de hoje para mim e para você. Porque eu creio que Deus me deu essa palavra, porque hoje todo mundo reclama de cansaço. Todas as pessoas que a gente vai conversar hoje reclamam de cansaço. E o Senhor, o que Ele quer fazer comigo e com você? Ele quer nos dar descanso. Ele quer que você esteja pronto, preparado para cumprir a vontade dEle. Mas se você estiver cansado, sobrecarregado, como que você vai cumprir o propósito de Deus aqui, irmãos? Se você estiver exausto, esgotado, se você estiver fadigado, como que você vai fazer a vontade de Deus aqui? Como que eu vou fazer? Se eu não respeitar os meus limites. Se você não respeitar os seus limites, como que você vai caminhar? E o Senhor, Ele quer isso. Ele quer que a gente cuide do nosso corpo. Ele quer que a gente respeite os limites. Ele quer que a gente confie que Ele nos sustenta. É isso que Deus quer de mim e de você. Olha, irmãos, eu estou orando já tem um tempo já pela vida do meu esposo. Ele trabalha muito. Tem hora que eu falo com ele, você não está respeitando o limite do seu corpo. Uma hora ele vai parar. Uma hora o corpo para, irmãos. E você sabia que se Deus estiver comigo e com você para viver aqui nessa terra 100 anos e você viver 70, você vai prestar conta dos outros 30 anos? Vocês sabiam disso? A gente tem que cuidar dessa carcaça aqui, para a gente cumprir a vontade de Deus. Mas para que a gente venha fazer isso, a gente tem que respeitar o limite do nosso corpo. E aí, voltando ao meu esposo, eu falei com ele, se você não parar, se você não diminuir, o seu corpo vai parar. Porque a gente não consegue, irmãos, abraçar o mundo. Nem fomos nós que criamos ele. Como que a gente quer fazer tudo, ter tudo ao mesmo tempo, com muita rapidez, né? Então, irmãos, essa é a mensagem. E eu te convido
a ficar sob os seus pés. Eu convido o Ministério de Louvor. Amém? Está cansado aí, irmãos? Está renovado? Glória a Deus. Olha, eu quero te convidar a fazer algo. Quero te convidar a vir aqui na frente, para a gente poder orar juntos. É muito bom, irmãos, quando a gente acorda de manhã e está descansado, não é? Quando você acorda assim de manhã, que você levanta da sua cama e você sente seu corpo descansado, que não tem fardo, que não tem, né, preocupações, que não tem angústia. Mas a gente está vivendo num tempo que a gente já acorda cansado, a gente já acorda angustiado, a gente já acorda com medo, a gente já acorda acelerado. E o Senhor, Ele quer que nós vivemos em paz, irmãos. Sabe? Ele quer que o seu corpo físico esteja assim, descansado nele. Ele quer que você confie que não vai faltar nada para você, que não vai faltar nada na sua casa. Ele quer que você confie que Ele vai abrir portas para você. Ele vai te ajudar a realizar seus sonhos, seus projetos. Mas para isso, irmãos, o meu corpo e o seu corpo, ele precisa estar descansado. E é muito triste quando o seu corpo para por falta de cuidado. Porque às vezes tem enfermidades, irmãos, que vêm sobre a vida da gente, que eu creio sim que é para mostrar, sabe? Eu creio que Deus não quer que ninguém fique doente. Deus não quer isso. Mas tem coisas, tem momentos que tem que parar para a pessoa enxergar o quão precioso é Jesus. E o tanto que Ele cuida da gente, independente de você fazer ou não. Ele cuida. Então, para que eu e você vai ficar acelerado? Para que a gente vai sobrecarregar o nosso corpo? Né? Às vezes as pessoas assim, mas você está falando isso, a gente tem que trabalhar. A gente precisa sim trabalhar. Mas tudo tem limite. Tudo tem a hora certa de entrar, de sair, a hora do seu almoço. Imagina, irmão, você trabalhar o dia inteiro sem almoçar. Vai passar mal, não é? Deus não quer isso, irmãos. Eu brinco que eu amo tomar café. Eu tomo café umas 4 vezes no dia. Eu quero que o meu corpo esteja bem para me fazer tudo que eu tenho para fazer aqui. O Senhor quer que seu corpo esteja bem para você cumprir a vontade dEle aqui. Porque Ele escolheu contar comigo e com você para fazer a obra dEle. Mas para que nós possamos realizar essa obra com excelência, nós temos que estar bem. Então, eu te convido a fechar os seus olhos. E eu te convido a se desligar. Desligar mesmo, irmãos, de tudo que você deixou lá fora, quando você saiu da sua casa. Se conectar com o Senhor, sabe? Fala, Senhor, eu vim aqui hoje, mas meu corpo físico está cansado. Renova minhas forças, renova o meu ânimo. Me ajude. Enquanto você vai orando aí, irmãos, os irmãos aqui do louvor vão ministrar uma canção. Então aproveite esse tempo para você falar com o Senhor. Alta madrugada, já estou deitado
Sua voz suave como um sussurro, ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, tenho trabalhado tanto. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como rejeitar o teu chamado, Senhor. Não há como desprezar a tua presença. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa hora, Pai, eu oro pela vida dos seus filhos, ó Pai. Eu apresento cada um deles a Ti nessa hora, Pai. Ah, Jesus, é aquele que entrou aqui cansado, sobrecarregado, às vezes angustiado, ó Pai, com medo. Ah, Senhor, com dúvida, Senhor. Ah, Jesus, que nessa hora, ó Pai, o Senhor possa ser a resposta, Deus. Senhor, que o Senhor possa tirar, ó Pai, esse fardo pesado e colocar o leve. Ah, Senhor, que o Senhor possa tirar toda angústia, toda aflição. Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor possa trazer o alívio, Pai, para a vida dos seus filhos nessa hora. Que eles possam entender, Senhor, que o corpo deles precisa de descanso, Deus. Para que nós venhamos, sim, ó Pai, fazer a Tua vontade aqui nessa terra. Deus, que eles venham ser, ó Pai, instrumentos do Senhor. Mas que eles não venham ser, Pai, muleta, Pai. Ah, Jesus, que as pessoas não venham sugar deles, ó Pai, aquilo que o Senhor tem plantado, Deus. Senhor, que eles possam sim espalhar sementes saudáveis, ó Pai. Que eles possam sim, ó Pai, ser sementes saudáveis nessa terra, ó Pai. Ah, Jesus, mas ajuda cada um deles, ó Pai. Traz o alívio para cada um deles. Traz o descanso, ó Pai. O descanso físico, o descanso emocional. Senhor, tira, ó Pai, toda fadiga, ó Pai. Tira, ó Pai, toda angústia. Tira, Senhor, toda opressão, Deus. Tira, Pai, toda depressão. Ah, Jesus, que eles venham se encontrar no Senhor, mas saudáveis, Deus. Que eles venham estar saudáveis, ó Pai. Ah, Jesus, é o que nós te pedimos nessa noite, Pai. E te louvamos, Senhor, por isso. Te louvamos por essa palavra, Deus. Te louvamos por este alimento. Te louvamos por essa direção, Senhor. Ah, Jesus, é o que nós te pedimos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém?
Amém, irmãos. Que o Senhor abençoe vocês, viu? Que Ele dê para vocês um restante de semana abençoado, debaixo da graça, da direção, da proteção dEle. Que vocês venham viver esse restante de semana leves, saudáveis, viu, irmãos? E que ninguém venha